vamos pensar nos transtornos do neurodesenvolvimento, quando a gente fala de avaliação. Ao longo dos anos estudando isso e vivendo isso intensamente, eu cheguei a 4 tipos de avaliações que a gente tem, em especial dentro do autismo, quando a gente tem por base a análise do comportamento aplicada como forma de intervenção. A gente tem 4 tipos de avaliações que a gente pode realizar. A gente precisa organizar esse conteúdo. Então vamos começar organizando esse conteúdo e colocando cada coisa nas suas devidas caixinhas. Então olha só, pra gente chegar para falar de ABLES, pra gente falar de VB-MAP, vamos começar pensando nisso. Organiza na sua cabeça que quando a gente fala de autismo, seja um indivíduo que não tem diagnóstico ou seja um indivíduo com suspeita, nós temos 4 tipos de avaliações. Nós temos as avaliações que são diagnósticas, e dentro das avaliações diagnósticas, nós temos as avaliações diagnósticas do autismo e nós temos as avaliações de triagem. E dentro das avaliações de triagem, nós temos as triagens de desenvolvimento infantil, então avaliações que estão focadas em analisar o desenvolvimento infantil dessa criança, que é uma triagem, é para realmente saber, olha, nós realizamos essa triagem e dentro dessa avaliação deu um alerta vermelho. Nesse alerta vermelho, a gente precisa investigar mais. Então, de repente, é onde esse paciente, esse aluno, esse cliente, ele vai ser encaminhado para uma avaliação diagnóstica. Então, quando a gente pensa em avaliação diagnóstica, geralmente, antes da realização da avaliação diagnóstica, é feita uma avaliação de triagem. E aí, dentro da triagem, lembra quando você vai lá no pronto-socorro, que você tá passando mal? Geralmente, eles fazem uma triagem para separar casos que são mais graves, casos que são menos graves. Na época da Covid, os hospitais faziam essa triagem para ver quem era sintoma de Covid e quem não era. Então, a triagem dentro das avaliações diagnósticas é mais ou menos isso, é você saber identificar, existe algum alerta vermelho no desenvolvimento dessa criança? Então, nós temos aí essas avaliações de triagem. E aí, quando a gente fala de avaliação de triagem, nós temos triagem do desenvolvimento infantil e triagem para o autismo. Então, nós temos essas diferenças, porque nós já temos avaliações de triagem específicas com enfoque para verificar se existe um sinal de alerta de autismo daquela criança. Se realmente existe ali sinais, né, que vão nos mostrar que essa criança está tendo ali traços, está tendo ali, está encaixando dentro dos possíveis critérios diagnósticos. E aí eu preciso encaminhar essa criança para quê? Para uma avaliação diagnóstica. Então, pensa, né, nessa estrutura. Então, nós temos as avaliações diagnósticas. E aí, dentro das avaliações diagnósticas, geralmente nós temos as avaliações de triagem. Quando falamos em triagem, temos triagem para o desenvolvimento infantil e triagem específicas do autismo. E aí, nós vamos ter profissionais, especialmente os psicólogos, que a gente pode ter profissionais que vão trabalhar só com avaliações diagnósticas, que é, como eu já falei diversas vezes, um excelente campo e uma excelente oportunidade de trabalho. Por quê? Porque nós precisamos de profissionais que se especializem nessas avaliações, que sejam profissionais especialistas em diagnóstico. Não só o diagnóstico de autismo especificamente, mas o diagnóstico de outros transtornos do neurodesenvolvimento também, porque nós sabemos que o transtorno do espectro autista é um dos 7 transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, nós precisamos ter essa visão macro. Nós precisamos ter profissionais que estão prontos para quê? Para fazer diagnóstico diferencial, para poder identificar as comorbidades. E geralmente vai ser o psicólogo
que é um profissional que tem um estudo de uma visão mais ampla da criança, que geralmente executa essas avaliações. Mas elas também são possíveis de serem executadas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. E aí nós vamos ter algumas avaliações de triagem de triagem e diagnósticas no autismo, que às vezes elas vão ser exclusivas de alguma área específica. Então tem algumas que só os psicólogos podem fazer, tem algumas que só os fonoaudiólogos podem fazer, tem algumas que só os profissionais da saúde podem fazer, e outras que são livres, muitas outras que são feitas inclusive por psicopedagogos, neuropsicopedagogos, enfim, outros profissionais. Então é importante a gente ter essa clareza, checar se você é um profissional que você quer trabalhar com avaliação, então você checar se existe algum obstáculo para que você possa adquirir e ser treinado nessa avaliação específica. Isso se você quiser trabalhar com o diagnóstico. Então, quais são os profissionais que eu acho mais bacana de trabalhar com o diagnóstico? Os psicólogos, os fonoaudiólogos, geralmente são os dois profissionais que mais trabalham, claro que além dos médicos, né? Mas é que geralmente quem realiza essas avaliações mais detalhadas acabam sendo os psicólogos ou fonoaudiólogos, na sua maioria, os psicólogos. Os médicos acabam não realizando essas avaliações, acabam só, entre aspas, consumindo essas avaliações que são previamente feitas por outros profissionais. Então, beleza, eu falei lá no início pra vocês que nós temos 4 tipos de avaliações no autismo. E aí eu explanei pra vocês sobre as avaliações diagnósticas. E dentro das avaliações diagnósticas eu falei da diferença de avaliação de triagem e avaliação diagnóstica. Pois bem, vamos pro segundo tipo de avaliação no autismo. Quando a gente pensa em avaliação no autismo, sob a perspectiva, sob tendo como base, né? Se eu tenho um profissional, uma profissional que tem a sua formação baseada na ciência do comportamento, baseada na análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que tem princípios e procedimentos próprios, que tem diversas aplicações. Então nós temos a análise do comportamento aplicada tanto como uma ciência, quanto como um conjunto de procedimentos, um conjunto de princípios. E aí, quando eu tenho um profissional que tem essa base de formação, e por isso que eu cheguei nesses 4 tipos de avaliação, uma avaliação muito importante dentro do autismo é a avaliação de preferências. O que é essa avaliação de preferências? Nós sabemos que a base da intervenção ABA, a base da terapia ABA, que não é um método, que não é uma coisa, né, não é um método terapêutico, a base dessa ciência é a utilização de reforço. E o que é reforço? É tudo aquilo que vai aumentar a probabilidade daquele determinado comportamento que eu estou querendo ensinar ocorrer de novo. Então, a gente precisa pensar que se eu preciso desse reforçador, né, se eu preciso trabalhar com esse reforço e é a base dessa intervenção, eu preciso saber identificar quais são esses reforçadores. E o procedimento mais adequado para que eu possa saber identificar quais são esses reforçadores é uma avaliação que se chama avaliação de preferências. Essa avaliação de preferências é uma avaliação onde eu tenho diferentes metodologias, diferentes formas de ensinar sobre de realizar essa avaliação. Então, essa avaliação de preferências, ela pode ser realizada de diferentes maneiras, de diferentes formas. Então, esse é um outro tipo de avaliação, é a avaliação de preferências. Então, aí a gente tem um segundo tipo de avaliação. E aí, lembrando vocês, nossa, Michelle, da onde que você tirou esses 4 tipos de avaliação no autismo? Eu tirei da minha cabeça, eu tirei dos meus estudos, né? Eu segui um raciocínio aí de estudo realmente, de literatura, tendo uma formação em análise do comportamento como eu tenho. Então,
Então, só para situar vocês que, Michelle, qual artigo que você tirou isso? Não tirei de um artigo, foi um compilado de artigos, na verdade, que me fez fazer essa organização de conteúdo e trazer realmente para as pessoas, e foi algo que fez muito sentido para todos os meus alunos, que eu apresentei essa forma de ver o processo de avaliação. Então, beleza, a gente tem o quê? A gente tem a avaliação diagnóstica, lá dentro da diagnóstica a gente tem triagem de desenvolvimento infantil e triagem para o autismo especificamente. E aí nós temos avaliação de preferências, que eu acabei de explicar para vocês. E como terceiro nós temos o quê? A avaliação funcional do comportamento, onde eu também tenho diferentes tipos de procedimentos diferentes para realizar essa avaliação funcional do comportamento. E o que é uma avaliação funcional do comportamento? É uma avaliação onde eu vou buscar atuar dentro dos problemas de comportamento. O que nós sabemos? Que muitas vezes indivíduos autistas, e não só os autistas, mas crianças, adolescentes, adultos, engajam muitas vezes em que? Problemas de comportamento. Se jogar no chão, bater nos outros, se bater a cabeça na parede, agredir alguém. Então aqui eu não tô falando que, não levem para o lado de que, você está falando que autistas são agressivos. Não é isso. Não é sobre isso. Mas nós estamos falando de entender a função de comportamentos. E quando eu quero entender qual a função de determinados comportamentos, o procedimento apropriado para que eu possa fazer isso sob a luz da ciência do comportamento é a análise funcional do comportamento. E aí eu tenho algumas formas diferentes, alguns tipos diferentes de avaliação funcional do comportamento. Então, sempre que alguém quer alguma solução para intervir em um problema de comportamento, o nosso primeiro passo para quem tem uma formação analítico-comportamental é saber, poxa, qual é a função desse comportamento? O que está mantendo este comportamento ocorrendo? E aí eu preciso olhar para tudo aquilo que está acontecendo naquele ambiente, para tudo aquilo que acontece antes do comportamento, para tudo aquilo que acontece depois. Enfim, eu tenho alguns procedimentos, algumas escalas de avaliações, algumas entrevistas, alguns procedimentos diferentes para realizar essa análise funcional do comportamento. Então esse seria o nosso terceiro tipo de avaliação no autismo. E só para ficar claro, a gente não faz a avaliação funcional do comportamento, não é só para autistas, é para qualquer indivíduo. Se eu estiver querendo trabalhar em problemas de comportamento, eu vou pensar em análise funcional do comportamento, em avaliação funcional do comportamento, com base nessa avaliação funcional vai ser realizada uma análise funcional. E aí eu não vou adentrar porque isso aqui não é tema da nossa live hoje, certo? Mas só para pontuar para vocês os 4 tipos de avaliações que nós temos. Então eu falei 3 tipos de avaliação, vamos relembrar. Avaliação de diagnóstica. Dentro da diagnóstica nós temos a triagem. Dentro da triagem nós temos triagem do desenvolvimento infantil e triagem do autismo, beleza? Depois nós temos avaliação de preferências, para que eu possa realizar uma intervenção baseada em análise do comportamento aplicada, na ciência do comportamento, que não é um método, eu preciso ter o quê? Eu preciso saber quais são as preferências daquele indivíduo, quais são os possíveis reforçadores daquele indivíduo. Mesmo que seja um indivíduo que não fale, que não se comunique, eu tenho como ter procedimentos para conseguir fazer essa identificação dessas preferências. Terceiro tipo, a avaliação funcional do comportamento. Se eu quero atuar em problemas de comportamento, resolução de problemas de comportamento, o meu primeiro passo é realizar uma avaliação funcional do comportamento. E aí eu tenho diferentes metodologias, diferentes formas de realizar essa avaliação funcional do comportamento. E qual que é o quarto tipo de avaliação no autismo? O quarto tipo de avaliação no autismo
é a avaliação onde eu quero fazer a identificação de repertório, né? Eu quero saber quais são as habilidades que esse indivíduo possui e quais ele não possui. Então, eu quero fazer essa identificação de repertório. Então, para que eu possa iniciar um processo de intervenção, o meu primeiro passo para que eu possa iniciar um processo de intervenção é eu fazer o quê? Eu saber o que aquele indivíduo tem e o que ele não tem. Quando você vai no médico, qual que é o primeiro passo que ele vai fazer geralmente? Ele vai te avaliar, não vai? Ele vai medir sua pressão, ele vai te examinar, muito provavelmente ele vai pedir exames de sangue. Então ele vai ter uma visão panorâmica geral da sua saúde. E geralmente isso é feito tanto através do exame físico que o médico realiza, quanto através de exames. Então, dentro de uma intervenção em terapia ABA, dentro de um início de um processo de intervenção, o primeiro passo também é fazer essa avaliação. É eu saber quais são as habilidades que esse indivíduo tem, quais são as habilidades que ele não tem. Então, a gente não começa a fazer uma intervenção ABA com um pacote de programas de início de intervenção pronto e fechado. Não. Esses programas, eles vão ser elaborados individualmente, pensando no Pedro, pensando na Maria, e isso depois que essa avaliação ela é feita. Então, isso é uma intervenção ABA de qualidade, isso é uma intervenção ABA bem feita. Ela começa com um processo de avaliação. E aí, quando eu penso nesse processo de avaliação, falando dessa avaliação de repertório, onde eu quero identificar o repertório desse indivíduo, né, fazer esse levantamento de habilidades, que é esse quarto tipo de avaliação de levantamento de repertório, avaliação de levantamento de habilidades, né, cada um pode chamar de uma maneira diferente. O que acontece? Eu tenho alguns diferentes protocolos de avaliação na área que vão me ajudar, mas veja bem, eles vão me ajudar, eles não são a mágica perfeita onde você vai utilizar um protocolo de avaliação e ali vai ter tudo que você precisa na vida e você não vai precisar de mais nada e nem de raciocinar e nem de pensar. Não, não é assim, tá? Não é assim. Não existe avaliação milagrosa, não existe avaliação que ela vai suprir todas as necessidades que o indivíduo tem. Nada irá jamais substituir o seu raciocínio enquanto profissional que está atendendo essa criança. Nada. E é muito importante que a gente tenha uma avaliação interdisciplinar, onde eu preciso da avaliação sob o ponto de vista do fonoaudiólogo, eu preciso da avaliação sob o ponto de vista da terapeuta ocupacional ou do fisioterapeuta. Então, a gente precisa também ter essa clareza, tá? Então, assim, principalmente dessas duas áreas. Por quê? Porque envolve a parte de fala, a parte realmente motora da fala e a parte motora do indivíduo, né? De questões de coordenação motora grossa, de coordenação motora fina, de desenvolvimento motor desse indivíduo. Então, esses dois profissionais, eles são muito importantes de atuarem em conjunto, né? Esses três profissionais aí, o analista do comportamento, o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, porque o que eu preciso pensar é na questão motora dessa criança, na avaliação motora, tá? Não vou entrar nos pormenores de avaliação, qual profissional precisa, qual profissional não precisa, porque senão a gente se perde, não é o tema aqui dessa aula, tá? Mas assim, olha, você precisa entender que nem VibMap, nem ABLES, nem nenhuma avaliação ela vai ser milagrosa e ela vai resolver todos os seus problemas. Mas uma coisa você precisa entender, e você precisa saber diferenciar entre avaliação e currículo, tá? Existem protocolos de avaliação elaborados por analistas do comportamento, claro que 100% deles nos Estados Unidos, que foram elaborados por analistas do comportamento e que são para avaliar.
outros são currículos. Ou seja, é um currículo, é como se fosse um livro didático, sabe? O livro didático escolar lá da Saraiva, lá da Scipione, enfim, dos diversos livros didáticos que nós temos. Ali não tem o conjunto de conteúdos para ser trabalhado dentro daquela série. Esses currículos é mais ou menos isso. Então você precisa saber identificar o que é um currículo do que é um protocolo de avaliação. São coisas diferentes que geralmente as pessoas confundem e colocam tudo dentro da mesma cesta. Não são. O que muitas vezes ocorre é que dentro dos currículos, às vezes, alguns, existe uma avaliação inicial para que você possa saber por onde você vai começar naquele currículo. E outros currículos já não, eles foram feitos para você utilizar de capa a capa, do início ao fim. Então você precisa saber enxergar essas coisas, fazer essas diferenciações, porque às vezes você acha que você precisa de determinado material para algum paciente, cliente, aluno, e que talvez você não precisa, porque ele não vai casar com as necessidades que aquele indivíduo ele possui. Então estejam atentos a isso. O que é protocolo de avaliação de o que é currículo? E se eu falo de currículo, é um currículo que foi feito onde no início do currículo tem uma avaliação para você saber por onde no currículo você vai começar, ou não, foi um currículo que foi feito para ser usado ali todo, tá? Então é importante fazer essas diferenciações. Pois bem, quando a gente pensa em uma avaliação que faça o levantamento de habilidades, que vá analisar o repertório comportamental daquele indivíduo, as duas, vamos colocar as três mais famosas que nós temos no Brasil e que as três vieram dos Estados Unidos, é o VibMap, a ABLS e o Portage. Tem pessoas que não sabem, mas o Portage também veio dos Estados Unidos, mas ele foi traduzido para o português. Então nós temos pessoas usando esses três tipos de avaliações diferentes: VibMap, ABLS e Portage. E aí, por que, Michelle, que você prefere o VibMap ao invés da ABLS? Uma coisa vocês precisam entender. As três avaliações, elas avaliam mais ou menos as mesmas coisas. Então, elas avaliam mais ou menos as mesmas coisas. O que não pode acontecer, o que é uma perda de tempo muitas vezes, é você querer utilizar as três para o mesmo paciente ou as duas para o mesmo paciente. É desnecessário, porque tem muitas coisas que você vai precisar avaliar e que não estão dentro dessas avaliações, que não estão dentro do VibMap, que não estão da ABLS e não estão dentro do Portage. E aí o que acontece? As pessoas também querem muitas vezes se basear única e exclusivamente nos critérios de idade. Só que isso, dentro do mundo do autismo, ele é complicado. Porque eu posso ter um indivíduo que tem 9 anos de idade cronológica, mas ele tem um nível de desenvolvimento de uma criança de 3, de uma criança de 4. Então, a gente não pode se basear na idade cronológica. Ela vai ser um fator para a gente, de repente, fazer adaptações de avaliações, verificar outras coisas que precisam ser avaliadas, mas elas não podem ser o único parâmetro, por esse fato que dentro do autismo nós temos grandes atrasos no desenvolvimento. E aí nós temos esses grandes atrasos que é muito comum de você ter um menino de 10, de 11 anos, mas que não está desfraldado, por exemplo, que não consegue ir ao banheiro sozinho, que não consegue comer sozinho, que não fala, que não tem nenhuma forma de comunicação instaurada. Então isso não é uma coisa incomum. Então por isso que você não pode se basear apenas na idade. Então tá, beleza, ok. Quando a gente fala de VibMap e de ABLS, então vou falar das duas especificamente. São avaliações focadas com enfoque em fazer um levantamento de habilidades de linguagem, de comunicação, e habilidades que estão relacionadas com a linguagem e com a comunicação. Então, quando a gente pensa dentro das grandes áreas aí de linguagem e comunicação,
nós temos várias habilidades que estão envolvidas. A nomeação, você responder a perguntas, você fazer comentários. A imitação está totalmente, é uma habilidade fundamental para que eu tenha um desenvolvimento da linguagem. O brincar é fundamental para que eu tenha um desenvolvimento da linguagem. Então eu tenho habilidades que são habilidades de linguagem e de comunicação e habilidades que elas influenciam a linguagem e a comunicação e são influenciadas pela linguagem e pela comunicação. Qual que é o motivo, Michelle, que você prefere o VibMap a Ables? Por que você prefere o VibMap ao invés da avaliação Ables? São alguns motivos, são uma série de motivos. Mas você não precisa concordar comigo. Você pode continuar utilizando a Ables se assim você achar melhor. Então, existem profissionais que são... Então, eu agradeço muito Psicopedagogia Mais ao seu comentário, mas hoje eu não vou falar desse tema. Eu já falei tanto sobre esse tema, mas a gente pode falar nesse tema uma outra live, eu prometo. Mas se eu enveredar para esse assunto, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar aqui horas e horas, tá? Sobre quem é o analista de comportamento no Brasil, quem pode ser, mas assim, não existe lei, não existe regulamentação, qualquer pessoa pode ser, e se eu te falar algo, o contrário, eu vou estar mentindo. Então, claro que qualquer pessoa pode ser, não quer dizer que qualquer pessoa deva ser. Não precisa se desculpar, imagina, de forma alguma. Mas tem muito conteúdo, busca pelo YouTube lá no meu canal, que fica mais fácil de buscar. A gente já fez tanta live sobre isso, meu marido que é advogado já fez tanta live sobre isso, a gente já falou tanto. Mas esse é um assunto que eu tô sempre falando, né? Fernanda, que tá sempre por aqui, que é minha amiga, que a gente troca ideia aqui pelo direct. A Nayara também, que acabou de entrar. Então, são todas pessoas que sabem o quanto que a gente já falou sobre esse tema de quem pode ser um analista do comportamento, quem é esse profissional, e enfim, todos esses aspectos aí de profissão, né? Mas olha só, então a gente tem algumas... eu tava falando de por que eu prefiro o VibMap a Ables. Então, assim, são algumas razões. Eu tava falando que nos Estados Unidos, por exemplo, tem profissionais, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, tem profissionais que preferem um ao outro, mas por tudo que eu vejo, por todo o contato que eu tenho com os profissionais, eu vejo que a maioria utiliza o VibMap ao invés de utilizar a Ables. Agora, eu vou focar nas diferenças. Por que eu prefiro a Ables ao VibMap? Perdão, deleta. Por que eu prefiro o VibMap a Ables, tá? Então, por que eu prefiro o VibMap ao invés da Ables? Então, são alguns motivos. Primeiro deles, a visualização gráfica dos dados dentro da Ables, ela não é tão clara como dentro do VibMap. Então, eu tenho aqui dentro da Ables diferentes... Acho que ela tá de cabeça para baixo. Não. Eu tenho aqui dentro da Ables essa divisão das habilidades em muitos pedaços, né? Eu tenho uma visualização de gráfico, aqui. Eu tenho uma visualização de gráfico muito confusa. Ela são muitas coisas, ela acaba se tornando confusa. Ela não é tão limpa, tão clara quanto a do VibMap, né? Então a gente tem assim, acaba que você não sabe se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se é da esquerda para direita. Então, assim, acaba ficando confuso quando eu preciso ter uma avaliação, que essa avaliação vai para a mão de outros profissionais que não são da área. Então, essa é uma das questões também, essa visualização gráfica dos dados, né? Outro ponto é que a Ables, ela divide as habilidades em tantos pequenos pedaços que muitos desses pedaços, eles não vão ser relevantes o suficiente para se tornarem objetivos de ensino dentro do plano de ensino individualizado. Então, esse é um outro ponto, né? Então, assim, além de que você acaba avaliando muitas coisas, essa avaliação tão detalhada em tantos pedaços que
ao invés disso ser bom, às vezes isso acaba sendo ruim. Por quê? Porque isso toma mais tempo. E a gente sabe que existe uma grande pressão por parte dos profissionais para que eles realizem as avaliações de maneira rápida, até porque muitas vezes o plano de saúde não vai cobrir todas essas horas necessárias para que essa avaliação seja feita, né? Então, esse é o segundo motivo. Então, os passos de cada item da avaliação, eles são muito pequenos e muitas vezes eles não são adequados para se tornarem objetivos de ensino. Um outro motivo é que muitos dos itens avaliados dentro da ABLS, eles não estão na ordem de desenvolvimento infantil. Então, quando o autor do VIB-MAP, ele elaborou o VIB-MAP, houve uma preocupação em haver uma colaboração com profissionais de outras áreas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, pessoas da educação. Houve uma preocupação em ouvir estes profissionais, em acessar pesquisas de desenvolvimento infantil para que aqueles marcos pudessem ser colocados, para que fosse feita essa avaliação se baseando na ordem cronológica do desenvolvimento infantil. Então esse também é um ponto que eu considero muito relevante. E algo que muita gente não sabe é que as habilidades que são base da ABLS, elas já vêm do trabalho do autor do VIB-MAP. Então, o autor do VIB-MAP, que é o Mark Sandenberg, ele elaborou a primeira versão da ABLS junto com o atual autor da ABLS. E depois ele foi estudar outras coisas, foi se especializar, enfim, seguiu o caminho profissional diferente e elaborou o VIB-MAP. Então, assim, o VIB-MAP ele veio depois da ABLS. Então, ele veio depois de uma lapidação de trabalho muito bem feita. Então, para mim, isso é um grande motivo, porque é realmente algo que já veio depois, então algo que já veio melhor lapidado, tá? Uma outra coisa é que a ABLS, ela é uma lista de habilidades, né? Ela tem alguns exemplos ali, tem um critério de pontuação. Ela não é uma análise funcional do comportamento. Por quê? Porque todo o VIB-MAP, ele é baseado na teoria de comportamento verbal, que é uma teoria que existe dentro da ciência do comportamento. A ABLS, não. A ABLS não tem realmente essa análise funcional da linguagem. E se eu vou elaborar uma intervenção baseada em análise do comportamento, o mais correto é que eu tenha uma avaliação que seja totalmente baseada dentro da análise do comportamento e dentro da teoria de comportamento verbal, que é a teoria que estuda a linguagem e a comunicação sob a perspectiva da análise do comportamento aplicada. E aí tem outra coisa. Quando a gente fala do gráfico gerado dentro aqui da ABLS aqui que eu mostrei pra vocês, a gente não tem essa progressão gráfica, né? Ela é de cima para baixo, ela é de baixo para cima, ela é da esquerda para direita. Como que é essa progressão? No VIB-MAP a gente tem algo mais claro, algo mais limpo, como eu falei para vocês, né? Então isso aqui seria, por exemplo, um gráfico aqui do VIB-MAP. Então a gente tem uma imagem muito mais clara, muito mais limpa, muito mais organizada. Outra coisa é que dentro da ABLS a gente não tem um manual, a gente tem ali o protocolo de avaliação com as habilidades que tem que ser avaliadas, mas você não tem um manual com explicações de comportamento verbal, dos operantes verbais. Então isso tudo são coisas técnicas de dentro da análise do comportamento aplicada e mais especificamente da teoria de comportamento verbal. Tá? Então, assim, a ABLS, ela não é um currículo para intervenção na linguagem, né? Ela é um guia para elaboração de um currículo. Já o VIB-MAP, não. Ele é também um currículo. Claro que ele não é um currículo completo, onde ali tem tudo que você precisa. Não é, eu não concordo. O autor pode até dizer isso, não sei, mas eu não concordo. Mas ele tem uma explicação muito melhor e muito mais robusta e organizada do que a ABLS. Outra coisa, dentro da ABLS, a gente não tem muito espaço ali da forma como ela é organizada, a forma como a tabela ela é feita, né? É feita uma tabela, assim, né? Com diversas avaliações, com diversos tópicos aqui de avaliação.
ela é muito complexa, ela é muito chata de você fazer observações, de você organizar ali as informações. E o VibMap, ele já é mais tranquilo de você fazer. Outra coisa é que não há uma avaliação de barreiras, o que nós temos dentro do VibMap. Então, o VibMap é formado de 5 componentes. E um desses componentes é a avaliação de barreiras, que é identificar quais são as barreiras que podem estar atrapalhando esse processo de aquisição da linguagem, da comunicação e de comportamentos relacionados. Outra coisa, nós não temos dentro da ABLES um sistema de colocação, que são as análises de tarefas, que é justamente você pegar uma habilidade maior e dividir em pequenos pedaços. E esses pequenos pedaços podem ou não se tornar objetivos de ensino. Então, te dá uma visão mais clara também de processo de avaliação. Outra coisa, dentro da ABLES a gente não tem a avaliação de transição. A avaliação de transição é outro componente do VibMap. Lembra que eu falei pra vocês que são 5 componentes? Então a ABLES, ela não é tão completa assim, que nos traz esses 5 componentes, né? Então assim, então todos esses pontos, além de que também o VibMap, nós temos uma tradução parcial dele que foi feita dentro de uma tese de doutorado que vocês podem encontrar na internet. Então, assim, a ABLES, nós não temos isso. A ABLES, nós vemos que o autor segura muito mais ali o direito autoral daquela obra, se tornar mais popular, se tornar mais acessível em outros países. Então, nós não temos a ABLES em português. Mas o VibMap, grande parte as avaliações mesmo, os marcos, enfim, os componentes, nós temos isso traduzido dentro de uma tese de doutorado. Nós não temos o manual completo traduzido, mas nós temos aí essa tradução para o português de parte, o que torna esse conhecimento mais acessível para o nosso país. Então, esses são alguns dos motivos que me levam a preferir... Obrigada, gente. Que me levam a preferir a ABLES, oh meu Deus, que me levam a preferir o VibMap ao invés da ABLES, tá? Mas, independente de ABLES ou VibMap, aí você pode falar assim, algumas pessoas falam, ah, Michelle, mas a ABLES tem uma avaliação de habilidade de independência e autonomia como uma das áreas. Tá, ok, tem. O VibMap não tem, mas porque nunca foi o propósito do VibMap avaliar a habilidade de independência e autonomia, porque o foco dele é avaliar habilidades de comportamento verbal, comunicação e linguagem, e habilidades que afetam e são afetadas pelo desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Então, assim, você vai precisar desenvolver os seus formulários de avaliação, enfim, as suas formas de avaliação dessas habilidades quando a gente quer fazer uma avaliação global da criança. Claro que um analista do comportamento, seja qual for a formação de base dele, se ele vier da pedagogia, se ele vier da psicologia, se ele vier da fonoaudiologia, ele vai precisar ter a colaboração de especialistas. Que tipos de especialistas? Bom, no meu caso, eu sou formada em pedagogia. Ok. Então, eu sempre preciso ter o olhar do fonoaudiólogo para que ele analise questões específicas da fala, questões motoras da fala, a questão do desenvolvimento motor desse indivíduo. Então, por mais que eu avalie de maneira geral, isso não substitui a opinião dos especialistas. Então, quem são esses especialistas que eu tô falando? Principalmente o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, mas alguém que esteja pronto para fazer essa avaliação de parte motora. E o fonoaudiólogo para fazer a avaliação das questões relacionadas à fala e à linguagem, claro, comunicação, sob a perspectiva da fonoaudiologia. Mas quando a gente fala aqui de linguagem e comunicação, a gente está falando, no meu caso, né, tudo que eu posto aqui, eu estou falando sob a perspectiva da análise do comportamento aplicado e, claro, dos estudos de desenvolvimento infantil, que eu acredito que todo profissional que trabalha com criança deve ter, deve estudar, deve saber.
né? Desenvolvimento infantil nas suas mais diversas áreas, na parte motora, na parte social, na parte do brincar, então nas suas mais diversas áreas, que é o desenvolvimento infantil. Então não vai existir uma avaliação que ela vai cumprir tudo que você precisa. O que eu, Michele, fiz diante da necessidade que eu vi que muitos alunos, muitos pacientes já completam o VibMap todo. Então não tem necessidade de você ficar fazendo o VibMap mais, porque ele já completa ali a maioria, 90%, 95% daquelas habilidades. Então você precisa avaliar habilidades para além do VibMap. Então o que eu, Michele, fiz? Eu organizei formulários de avaliação para os meus alunos. Então quem é meu aluno de alguns treinamentos específicos tem esse conjunto de avaliações, de formulários de avaliação. Então, por exemplo, dentro do Guia da Avaliação no Autismo, a gente trabalha avaliação de preferência, avaliação funcional do comportamento, tem acesso a esses formulários, de rastreamento de habilidades. Quem é aluno do Manual da Comunicação no Autismo tem acesso a aprender a realizar um VibMap, tem acesso aos formulários de rastreamento de habilidades para além do VibMap. Então, assim, quem é aluno, ele busca o quê? Quando você compra um treinamento, você busca o quê? Cortar caminho, de certa forma. Você quer pegar alguém que é profissional naquilo, que se dedicou a fazer só aquilo e ensinar, e você compra para que você possa ter acesso àquele conhecimento de maneira mais rápida. Você não tem que se debruçar em diversas literaturas para poder realmente ter acesso àquilo. Outros profissionais, você pode conseguir isso sozinho. Você vai desenvolvendo os seus formulários de avaliação, enfim, a sua forma de avaliação. Só que o que precisa ficar claro é que você não vai realizar VibMap com todos os indivíduos. E que você precisa saber avaliar sem ficar dependente, sem utilizar também como muleta protocolos de avaliação. Você precisa ter o raciocínio de que, eu tenho um indivíduo de 10 anos. O que é esperado para uma criança de 10 anos? Dentro da linguagem, dentro da comunicação, dentro do repertório acadêmico e pedagógico, dentro do repertório motor. O que é esperado para uma criança de 10 anos? Dentro da independência e autonomia. Então você tem que ter esse raciocínio. Por isso que o conhecimento de desenvolvimento infantil, ele é fundamental, porque você parte desse raciocínio de que, olha, é esperado para uma criança de 10 anos, de 11 anos, que tenha esse repertório. Então, você vai desenvolvendo a sua avaliação a partir daí. O que é esperado para a parte de socialização? Qual que está sendo a necessidade desse indivíduo nesse momento? Qual é a necessidade que essa família está trazendo como objetivo de intervenção? Então, assim, o que está acontecendo? Que eu ouço muito. Vocês estão ouvindo, né, que alguém reclamou do áudio, mas eu acho que tá ok, senão vocês já tinham falado. Olha só, o que eu vejo que tá acontecendo? Que quanto mais repertório essa criança ganha, quanto mais habilidade de linguagem, de comunicação ela ganha, ela possui, mais as pessoas não estão sabendo atender e não estão sabendo avaliar. Por quê? Porque quando eu tenho um indivíduo que não tem nada de linguagem e comunicação, tem uma linguagem muito ruim, quase não fala muito poucas palavras, não tem repertório de brincar, não tem repertório de imitação. Esses casos, eles são relativamente mais fáceis de atender. Agora, quando você tem um indivíduo que tem um bom repertório, que ele já tem um repertório avançado, aí fica muito mais difícil de atender. Por quê? Porque aí não existe um manual, não existe um currículo, não existe uma receita onde ali vai ter tudo que você precisa. Você vai precisar se basear no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento dentro das áreas em geral, do desenvolvimento da comunicação, das queixas que a família traz, de quais são, o que você observa que falta, o que pode melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, da família, o que pode melhorar a socialização. Então você que vai ter que criar esse processo de avaliação. Claro que você pode se basear em algumas coisas que já estão prontas, é o que muitos dos nossos alunos fazem, mas não vai ter uma formulazinha, receita de bolo de
Qual a avaliação que eu utilizo para um aluno de 9 anos? Qual a avaliação que eu utilizo para um aluno de 15 anos? Qual a avaliação que eu utilizo para um adulto de 20 anos? Que é o que eu mais ouço as pessoas quererem. Mas não existe. Não existe. Principalmente porque nós estamos lidando com indivíduos que são extremamente heterogêneos, extremamente diferentes, mesmo dentro da mesma faixa etária e com o mesmo diagnóstico. Então, você precisa aprender a raciocinar, pensar, você precisa aprender a organizar a sua prática, por isso que você precisa ter um conhecimento sólido. Quando você tem um conhecimento sólido de base, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente e consegue fazer uma organização de habilidades a serem ensinadas. Então, se é um menino de 20 anos, eu preciso pensar em independência, autonomia, eu preciso pensar em habilidades de segurança para que ele não se coloque em risco, eu preciso pensar em questões de sexualidade, eu preciso pensar em questões de como que esse indivíduo vai ser útil na sociedade, de habilidades de trabalho. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então, não vai ter um currículo ou uma avaliação milagrosa que vai ter tudo que você quer. Então, por isso que quanto mais avançado e evoluído são as habilidades desse indivíduo, mais difícil é essa intervenção, porque mais você precisa estar mudando objetivos de intervenção, você vai mudar muito rápido, enquanto um indivíduo que quase não tem habilidade de linguagem e comunicação, muitas vezes você vai trabalhar os mesmos objetivos de ensino por um certo período de tempo, até que eles sejam aprendidos. Um indivíduo que tem mais habilidade, esses objetivos de ensino você vai estar mudando toda semana, você vai estar mudando a cada sessão. Então, é muito mais dinâmico e, com isso, muito mais trabalhoso, ok? Bom, então eu espero que eu possa aí ter plantado ideias, reflexões, sementinhas aí de conhecimento na cabeça de vocês, para que vocês possam e tomar suas próprias decisões enquanto profissionais. E aí, a depender se você é um fonoaudiólogo, se você é um psicólogo, se você é um terapeuta ocupacional, se você é um fisioterapeuta, se você trabalha na educação. Então, você ir realmente organizando a sua prática, mas tendo todas essas informações que eu tô trazendo aqui para vocês, que eu busquei seguir esse raciocínio aí de processo de avaliação. E falando especificamente da educação, então se você é um profissional que é um psicopedagogo, que é um pedagogo e vai trabalhar mais com a parte acadêmica, então, se você vai trabalhar mais com a parte acadêmica, mas é um indivíduo que tem habilidades muito básicas de linguagem e comunicação, não tem como você pensar em alfabetização enquanto essas habilidades de linguagem e comunicação, elas não serem estabelecidas. Então, uma pessoa da educação precisa entender sobre linguagem. Não é só fonoaudiólogo que estuda a linguagem. Diversas áreas estudam a linguagem e a comunicação. Um profissional de letras, um profissional de diversas áreas, que agora que tá me falhando a memória, mas diversas áreas. Então, se você vai pensar em alfabetização, você tem que pensar em linguagem e comunicação. Se você vai... então, assim, você precisa organizar todo esse conhecimento na sua cabeça. E aí, lembrei que eu ia falar. Se você vai ensinar comportamentos acadêmicos e pedagógicos, você vai precisar de avaliações específicas para avaliar esses comportamentos acadêmicos e pedagógicos. Então, alfabetização especificamente, você vai precisar avaliar. Indivíduo conhece as letras, conhece fonemas, sabe o que é uma rima, habilidade de consciência fonológica, habilidade de consciência fonêmica. Então, tudo isso são sub-áreas que você vai precisar avaliar. Então, a depender de qual que é a sua formação, você acaba que vai puxar para um lado, vai puxar para um outro. E se você tem um colega e trabalha numa equipe interdisciplinar, você vai poder trocar ideias e cada um avaliar até que a gente possa ter uma avaliação completa desse indivíduo. A gente sabe que isso é difícil de acontecer, porque é difícil as pessoas conseguirem trabalhar em equipe, é difícil ter equipes completas. Então, a gente precisa aí ter todo esse conhecimento e toda essa organização. Então, se é repertório matemático, você vai precisar avaliar uma série de
habilidades, de comportamentos que estão dentro da grande área repertório matemático. Então, só para que vocês tenham essa noção de avaliação, saibam o que estão fazendo, saibam passar para aqueles que vão consumir o serviço de vocês o que você está fazendo e o que você não está fazendo, mas que de repente é necessário, e encaminhar para um colega que possa fazer aquilo que não é da sua alçada. Então, todos esses pontos são importantes, mas a gente precisa ter esse raciocínio. 4 tipos de avaliação no autismo e entender onde você se encaixa, o que você vai trabalhar, o que você vai estudar. Eu, por exemplo, não trabalho com avaliações diagnósticas, não é minha área, eu não sou psicólogo, não sou fonoaudióloga, então eu acredito que essa é uma área mais rica para os psicólogos. Entendo de avaliações diagnósticas, de avaliações de triagem, tenho uma compreensão, tenho um entendimento, mas não as realizo, não aprofundo nisso. Então é importante a gente ter essa clareza até pra gente saber qual curso que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu não vou estudar, o que eu faço, o que eu não faço. Belezinha? Bom, então muito bom estar com vocês, muito feliz. Espero que essa live tenha ajudado vocês, tenha trazido clareza pra gente poder organizar as informações e traçar o nosso plano de ação dentro do que é importante pra nós, do que não é, do que a gente faz, o que a gente não faz. Isso é importante, esse é o ponto que eu vejo mais bagunçado na cabeça das pessoas quando eu converso com elas. Então eu sempre gosto aí de trazer essa clareza e essa organização de conhecimento. Então, ó, prometo pra vocês sempre tá aqui fazendo essas lives, principalmente aos domingos, mas também outros dias da semana também, que a gente tem muitos assuntos e muitos pontos pra conversar, e essa é a forma que eu consigo aí ajudar as pessoas que não são os nossos alunos, mas que estão aqui, que acompanham o meu trabalho, que confiam no meu trabalho, confiam no trabalho do IEAC, tá bom? Beijo grande, pra quem perguntou, vai ficar gravado assim, depois vai pro YouTube, Facebook e podcast. Obrigada, Fernanda. Beijo grande pra todo mundo. Obrigada por todo mundo que comentou aí. Não consegui responder todas as coisas, mas prometo colocar esses temas que eu não respondi pra lives futuras, tá bom? Aproveitem os conteúdos aí que estão sendo gerados. Estou sempre gerando conteúdo, seja nos stories, seja nos posts. E fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. Obrigada a todo mundo. Beijo grande. Tchau, tchau.